No exercício 5, dão-nos esta probabilidade condicionada, dão-nos uma probabilidade da reunião e perguntam-nos o P de B. Vamos começar por desenvolver as informações dadas. Ou seja, vamos começar por desenvolver a probabilidade de contrário de A sabendo contrário de B, que é igual a 0,4. Começamos por aplicar a fórmula da probabilidade condicionada. E a probabilidade de contrário de B, que está no primeiro membro a dividir, passa para o outro membro a multiplicar. Pelas leis de Morgan, sabemos que a probabilidade da interseção dos dois contrários é igual ao contrário de A reunião com B. Sabemos também que P de contrário de B é 1 menos P de B. Assim fica 1 menos P de A reunião com B igual a 0,4 menos 0,4 P de B. Aplicando a probabilidade do acontecimento de reunião, fica 1 menos P de A menos P de B mais probabilidade de A interseção com B igual a 0,4 menos 0,4 P de B. Isolando a probabilidade da interseção, obtemos P de A interseção com B é igual a 0,4 menos 1, menos 0,4 P de B mais P de B. Finalmente, mais P de A. Assim, a probabilidade de A interseção com B será então igual a menos 0,6 mais 0,6 P de B mais P de A. Vamos agora desenvolver a probabilidade de contrário de A reunião com B. Pelo teorema da probabilidade da reunião, sabemos que fica P de contrário de A mais P de B menos P de contrário de A interseção com B igual a 0,6. Uma vez que P de contrário de A é 1 menos P de A, então obtemos 1 menos P de A mais P de B e recorda que a probabilidade de B interseção com contrário de A é P de B menos P de A interseção com B. Assim fica 1 menos P de A mais P de B menos P de B mais probabilidade de A interseção com B igual a 0,6. Repara que P de B menos P de B cancela e ficamos então com probabilidade de A interseção com B igual a 0,6 menos 1 mais P de A. Isto é, a probabilidade de A interseção com B é então igual a menos 0,4 mais P de A. Assim sendo, por um lado, probabilidade da interseção é igual a esta expressão e por outro é igual a esta. Então concluímos que menos 0,6 mais 0,6 P de B mais P de A é igual a menos 0,4 mais P de A. Repara que o P de A cancela com o P de A e ficamos então com 0,6 P de B é igual a menos 0,4 mais 0,6. Isto é, 0,6 P de B é igual a 0,2. Ou seja, probabilidade de B é igual a 0,2 sobre 0,6. Assim, concluímos que o P de B é igual a 2/6, ou ainda, P de B é igual a 1/3. Vejamos então qual era a opção correta. Opção A. Vejamos agora a resolução do exercício 6.
Na figura está representado num referencial ortonormado x ou y parte do gráfico de uma função polinomial f. Considere que a função f tem um único máximo relativo para x igual a menos 1. F tem um único mínimo relativo para x igual a 1. O ponto de abscissa 0 é o único ponto de inflexão do gráfico de f. F' e F' são a primeira e a segunda derivadas da função f, respectivamente, e pretendemos saber qual é o conjunto de solução desta condição. Repara que nesta condição o produto é menor ou igual a 0, o que nos leva a concluir que dois casos podem acontecer. F' de x é menor ou igual a 0 e F' de x é maior ou igual a 0, primeiro caso. Ou, no segundo caso, f' de x será maior ou igual a 0 e f' de x menor ou igual a 0. Vejamos o primeiro caso, o que significa a primeira derivada ser menor ou igual a 0 e a segunda derivada ser maior ou igual a 0. Significa que procuramos valores de x, ou um intervalo, onde a função f seja decrescente e o gráfico tenha a concavidade voltada para cima. Assim, vamos procurar no gráfico um intervalo onde a função seja decrescente e apresente a concavidade voltada para cima. Repara, de 0 a 1, temos, em termos de monotonia, a função decrescente e em termos de concavidade voltada para cima. Assim, no primeiro caso, as soluções são x pertencente de 0 a 1. Vejamos agora o segundo caso. No segundo caso, temos a primeira derivada maior ou igual a 0 e a segunda derivada menor ou igual a 0. Procuremos então um intervalo onde a função f seja crescente e o gráfico apresente a concavidade voltada para baixo. Então, repara, a função vai ser crescente em menos infinito a menos 1 e a concavidade do gráfico está voltada para baixo. Assim, no segundo caso, x pertence ao intervalo de menos infinito a menos 1. Vamos então procurar um conjunto de solução que corresponda à reunião destes dois conjuntos. Em menos infinito a menos 1, reunião com 0 a 1, é a opção C. Vamos agora à resolução do exercício 7.1. Determine os valores reais de k de modo que o limite de f de x quando x tende para 0 menos seja superior a f de 0. Vamos então começar por determinar o limite de f de x quando x tende para 0 menos. Uma vez que x é menor do que 0, então vamos utilizar a expressão seno de 6x sobre x ao cubo mais 3x menos k ao quadrado para a expressão analítica de f. E uma vez que o limite da constante é a própria constante, fica x a tender para 0 menos de seno de 6x sobre x elevado a 3 mais 3x menos o limite da constante k ao quadrado, que é a própria constante k ao quadrado. Uma vez que o limite de seno de 6x sobre x elevado a 3 mais 3x quando x tende para 0 dá uma interminação 0 sobre 0, vamos tentar levantar a interminação recorrendo ao limite notável. Para isso, vou colocar em evidência o x em denominador. Podemos agora separar aquela fração em seno de 6x sobre x vezes 1 sobre x ao quadrado mais 3. E podemos separar o limite do produto no produto dos limites, ficando o limite, quando x tende para 0 menos de seno de 6x sobre x, vezes o limite de 1 sobre x ao quadrado mais 3, quando x tende para 0 menos, tudo menos k ao quadrado.
Repara que, para conseguir aplicar o limite notável, a expressão que eu tenho dentro do seno tem que ser a mesma que tenho em denominador. Assim, vou multiplicar o denominador por 6 e vou compensar no numerador. Uma vez que o limite da constante é a própria, então fica 6 vezes o limite de seno de 6x sobre 6x, quando x tende para 0 menos, vezes o limite de 1 sobre x ao quadrado mais 3. Repara que se substituirmos o x por 0, obtemos o valor 1/3. Fica então 6/3, isto é, 2 vezes. E vamos agora fazer uma mudança de variável. Vamos chamar ao 6x y e repara que se x tende para 0 menos, 6 vezes 0 menos também é 0 menos. Logo, y tende para 0 menos. Então fica o limite, quando o y tende para 0 menos, de seno de y sobre y, menos k ao quadrado. Repara que já se trata do limite notável igual a 1 e, portanto, vai ficar 2 vezes 1 menos k ao quadrado, isto é, 2 menos k ao quadrado. Por outro lado, sabemos que o f de 0 é menos 7. Assim, já estamos em condições de determinar os valores reais de k, de modo que o limite de f de x, quando x tende para 0 menos, seja superior a f de 0, ou seja, queremos determinar os valores de k tais que 2 menos k ao quadrado é maior do que menos 7. Passando tudo para o primeiro membro, obtemos menos k ao quadrado mais 9 maior do que 0. Repara que se trata de uma inequação de segundo grau. E para resolvermos esta inequação de segundo grau, podemos recorrer ao sinal da função quadrática. Para isso, vamos determinar os zeros da função quadrática definida por menos k ao quadrado mais 9. Assim, fica menos k ao quadrado igual a menos 9, isto é, k ao quadrado igual a 9, ou seja, k é igual a mais ou menos 3. Sabemos que esta função quadrática tem como gráfico uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Assim, sabemos que a função quadrática será positiva para valores de k compreendidos entre menos 3 e 3. Assim sendo, o conjunto de solução é o intervalo aberto de menos 3 a 3. Vejamos agora a resolução da alínea 7.2, onde nos pedem para estudar em R+, o gráfico da função f quanto à existência de assíntotas verticais e horizontais e, caso existam, para escrevermos as suas equações. Assim, uma vez que nos pedem o estudo em R+, f de x é definida por raiz de x mais 2x sobre x. Comecemos então pelo estudo das assíntotas verticais. Como f é contínua em R+, por neste intervalo se tratar do quociente entre duas funções contínuas, a reta de equação x igual a 0 é a única candidata a assíntota vertical ao gráfico de f.
Então, vamos calcular o limite de f de x quando x tende para 0 mais. Ou seja, vamos calcular o limite quando x tende para 0 mais de raiz de x mais 2x sobre x. E repara que podemos separar esta fração em raiz de x sobre x mais 2x sobre x. Ou seja, raiz de x sobre x é a mesma coisa que ter 1 sobre raiz de x. E 2x a dividir por x é a mesma coisa que ter 2. Assim, se substituirmos agora o x por 0 mais, obtemos 1 sobre 0 mais 2. Mais infinito mais 2 é igual a mais infinito. Logo, a reta de equação x igual a 0 é a única assíntota vertical ao gráfico de f. Vejamos agora a existência de assíntotas horizontais. Como só nos pedem um estudo em R+, então teremos que procurar quando x tende para mais infinito. Então vamos determinar o limite de f de x quando x tende para mais infinito. Se este limite for igual ao número real, então y igual a esse número real será a equação da assíntota horizontal. Caso contrário, não há assíntota horizontal. Repara que podemos fazer exatamente a mesma simplificação desta expressão. Raiz de x sobre x mais 2x sobre x, isto é, 2. Raiz de x a dividir por x, simplificando, é a mesma coisa que ter 1 sobre raiz de x. E agora, substituindo o x por mais infinito, obtemos 1 sobre mais infinito mais 2. Isto é, 0 mais 2, ou seja, 2. Como obtivemos um número real, concluímos então que a reta de equação y igual a 2 é assíntota horizontal ao gráfico de f, quando x tende para mais infinito. Repara que quando eu concluo que a reta de equação x igual a 0 é a única assíntota vertical ao gráfico de f, esta conclusão está limitada ao intervalo em que nos era pedido o estudo R+.